Eu estou começando a nossa live da quarta-feira e com a máscara, para que não falte incentivo, né? É claro que eu não vou conversar com vocês de máscara porque atrapalha bastante. E não é necessário, a gente aqui está no isolamento, mas é importante que todos vejam e tomem consciência de que é importante usar essa máscara. Aliás, esta aqui é muito importante porque ela é personalizada. Essa aqui é a nossa máscara Orquestra Jovem. Não é fácil a coisa. Bem, então vou fazer um agradecimento muito rápido de início, que eu vou repetir depois, mas para os nossos patrocinadores, de quem nós dependemos. Banrisul, que é o nosso patrocinador master, Unimed Porto Alegre, BRDE, Postos Buffon, Produtos da Colônia, Cidersul, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e Associação para a Iniciação Musical, AIM. É muito importante sempre salientar que a nossa maior parte de captação é pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que sempre foi conhecida como Lei Rouanet, hoje não é mais esse nome, mas eu não sei se ela tem um nome específico. E é a lei que nos dá a possibilidade de captar via imposto de renda. Também é importante salientar que nós somos clientes da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, do Procultura. No momento, nós não temos um projeto em andamento. O nosso último projeto foi com a Braskem, mas foi um projeto muito importante, que nos permitiu esse passo adiante, de nos transformarmos de orquestra de câmara jovem em orquestra jovem, que hoje é sinfônica. Então, dito isso aí, eu vou apresentar o nosso convidado, para quem eu preciso agradecer muito, porque... Espera aí que está acontecendo alguma coisa aqui de estranho, então eu vou demorar mais um pouquinho. E o Ney Fialkov é um pianista, um colega muito importante, porque eu sei que ele participou também muito da vida e da orientação da Zuleika Rosa Guedes, que foi uma das amigas mais importantes que eu tive na vida. Foi uma pianista que tocou comigo no Trio Porto Alegre, mais de 15 anos. E eu sei que ela tinha uma admiração muito grande pelo Ney, e eu também participo dessa admiração. Então, é um prazer muito grande a gente poder receber o Ney para conversar. E nós estamos naquele momentinho que sempre demora até a gente conseguir acertar a entrada do Ney. Eu provavelmente vou enxergar aqui que ele está recebendo o convite para entrar na nossa live. Eu tenho 2 assessores aqui que estão batendo cabeça um com o outro, mas ninguém me diz nada sobre o que deveria fazer. Já vai entrar. Já vai? Tá, então já vai entrar. Então já não estão mais batendo cabeça. Tá tudo certo. Ali, ó. Esse ali. Vamos ver se agora chegamos a um comum acordo aqui com o aparelho eletrônico. Acho que agora sim. Daí. Boa noite, maestro. Boa noite. Bom, maestro, deixa para lá e me chama de Telmo, pelo amor de Deus. Boa noite, Telmo. Eu sou um maestro por necessidade de ensinar gurizada. Desculpa aqui que eu estava tentando assistir por computador, né? Que a minha câmera é melhor, e essas coisas aqui, né? A gente com 60 anos para cima tem mais dificuldade com as novas tecnologias. Então eu agora estou fazendo isso pelo celular. O Instagram, ele não gosta muito de computador, ele gosta mais de celular. Então, ele tem uma eu não sabia dizer que a minha câmera do computador é melhor que eu acho que a do meu celular aqui. Mas, enfim,
É um prazer participar desse bate-papo, tá, com um grande músico, né? Posso chamar Oh, de Telmo, mas é um grande ah, músico, um grande violinista e que tem esse baita projeto da Orquestra Jovem na mão, né? No momento que tantas orquestras estão sucumbindo, né? Ver a orquestra com esse projeto, deixa eu o computador aqui que está me atrapalhando o som aqui. Isso é um alento para nós, né? Saber que tem um projeto que está vivo, né? Em meio a todos esses problemas, né? Além da pandemia, um problema de uma epidemia de fechamento de orquestras, né? E de ah. uma, de uma desatenção, né? Que as pessoas, no geral, estão dando. Deixa eu ver se a minha câmera aqui está. Agora está mais ou menos centrado. Se tu subir um pouquinho, vai mostrar o teu cabelo. Eu acho que tu ainda tem mais do que eu, cabelo. Tá caindo, tá caindo. É Mas interessante que no. Tá, tô vendo lá. agora deu legal, No tá meu tranquilo. celular aqui aparece tudo direitinho, nós estamos bem equilibrados no celular, mas no computador acho que talvez É. seja Não, mas agora algum está bem. Não, mecanismo. não, agora Agora tá tá bem. tranquilo. Eu estou te ouvindo bem, não tem problema. Tá bem. Vamos dizer assim, o início da nossa conversa, já fiz uma pequena introdução ali, dizendo que nós tivemos uma mentora em comum, que é a Zuleika Rosa Guedes, né, que foi um exemplo de vida para mim, não só uma pianista que tocou comigo muitos anos, né, no Trio Porto Alegre, na época do Panhô, mas como exemplo de vida mesmo, sabe? Eu sempre admirei demais. Mas queria mostrar para todos e que se tu pudesse nos contar, muito difícil falar da própria vida em 10 minutos, a nossa vida já é longa, né? Mas eu Sim. quero ressaltar para os que não conhecem que o Ney é médico, teve lá os seus momentos de indecisão, de vai e volta, né? Então acho que vai ser muito importante contar para a gurizada, principalmente para o nosso público, que é uma maioria de alunos nossos, como é que a música te achou, como é que tu achaste a música, né? Como é que isso se deu na tua vida, como é que isso aconteceu. Então eu te deixo à vontade para tu contares para nós lá o teu início, como é que isso aconteceu na tua vida. É interessante que eu hoje vejo, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que a medicina que foi o desvio do meu caminho, né? O meu caminho eu acho que já era a música há muito tempo. É que eu acho que, na verdade, as pessoas podem fazer muitas coisas, né? Então, ou se interessar por vários assuntos, né? Eu sempre gostei muito fui criado num ambiente musical, né? O meu pai, mesmo não tendo podido estudar um instrumento, ele era a gente ouvia lá, era uma espécie de previsão do tempo, porque a gente ouvia as descargas elétricas e vai chover, porque Porto Alegre tá. A gente ouvia às vezes mais a estática do que a música, mas ouvíamos todos. Eu sou o mais moço de três e nós tínhamos música, além da rádio, tínhamos música em casa que o meu pai ouvia, discos, e a gente convivia com Beethoven, com Bach, e eu sempre gostei muito de música, inclusive a gente ouvia música, nós, os irmãos, ou música popular também, então sempre foi um ambiente muito rico de música. E na escola onde eu estudava, tinha uma professora naquela época chamava canto orfeônico ainda, né? E na primeira série eu já eu ouvia o piano que a minha irmã tocava e eu ia lá, minha irmã estava aprendendo e eu tocava, ia lá na hora que meus pais não estavam trabalhando e eu ficava mexendo no piano, tocava coisa de ouvido e tal. E nas aulas de música, no colégio, que era o Visconde de São Leopoldo, eu ela era um grupo de
canto coral, por assim dizer, né, canto orfeônico, e ela nos acompanhava ao piano. Eu ficava fascinado vendo ela tocando piano, ainda mais porque ela para amplificar o piano, ela tirava a tampa do piano de armário e eu via todos aqueles martelos e tal, aquilo me encantava. E na hora do Sim. recreio, eu comecei a ter aulas com ela. Então, em vez de descer para o recreio, eu já estava tendo aula de piano. Naquela época eu tinha 6 anos. Até que, passado alguns meses, ela resolveu chamar a minha mãe. Ela disse assim, olha, esse menino, na verdade, já está tendo aula há muito tempo. Quem sabe a gente regulariza isso. Ele tem, né, demonstra Oficializa. interesse e tal, É. oficializa e pode ser uma aula mais longa do que só a hora do recreio. E assim foi meu início, né? E depois ela teve que se mudar de cidade, mas a minha iniciação foi, sim, muito boa com ela, eu lembro. Eram anos, claro, métodos bem tradicionais, que hoje em dia já não se usaria mais, mas assim, já havia essa concomitância de interesse de fazer o aluno já conviver com a teoria musical e a prática, e é, tocando, já lendo a partitura desde o início, né? Escalas, estudos, né? Então aquilo foi fortalecendo, digamos assim, foi me desenvolvendo musicalmente e tecnicamente no piano. Aí eu estudei com também, depois que ela se mudou, com o Telmo Locatelli, que era um grande, chamava Telmo, hein? Telmo Locatelli, Sim, já foi está muito meu amigo. falecido. Ele era um ótimo professor, ele dava aula de piano lá no Sinodal, Colégio Sinodal, em São Leopoldo, e eu hoje vejo qual foi o meu problema com ele. É que ele me disse, em um determinado momento, que ele ia me preparar para me mandar para a Alemanha. E eu tinha, naquela época, 9 anos. E aí eu estava imaginando, né, como que eu vou embora para a Alemanha, vou deixar minha família aqui. Era óbvio que ele não estava dizendo que era naquele momento, mas de algum modo eu hoje, né, analisando a situação, vejo que eu fiquei com receio, né, de enfrentar essa possibilidade É. de, não, mas vai ser um mundo. E aí a minha mãe se lembrou que ela tinha assistido a um recital no Teatro São Pedro com a Dona Zuleika Rosa Guedes. E Ah, eu me levou a Porto Alegre para conversar. Naquela época tinha falecido o marido da Dona Zuleika, né, Dr. sim. Paulo Sérgio Guedes. Eu, Uhum. infelizmente, não conheci. E ela estava ainda muito abatida e tal, e resolveu. Eu lembro muito, tinha um trabalho na reitoria da URGS, e nós fomos até lá. Eu nem vi, nem a vi, foi a minha mãe que entrou, conversou com ela. Ela disse, eu vou ouvir o menino para ver para quem eu vou indicá-lo, né? Provavelmente para alguma aluna, alguém que possa trabalhar com ele e tal. E aí eu lembro fui ali no edifício Esplanada, onde ela morava até agora, o Sim. final da vida, Eu, e ela me ouviu e disse para minha mãe, não, eu mesmo vou trabalhar com ele, eu mesma vou seguir, eu não tenho alunos, né? E naquela época, logo depois que eu comecei, alguns anos depois, veio uma colega, uma querida amiga, Jaqueline Vita, né? Que também era uma sim. outra, né? Depois tinha acho que 13 anos, eu acho que quando veio estudar com ela. Então comecei a estudar com a Dona Zuleika aos 10 anos de idade, e é uma pessoa admirável, né? Um exemplo de conduta, de ética, como, né? Não É. admitia que a gente não se preparasse o melhor possível. Era uma pessoa que tinha um cuidado muito grande, um esmero em relação a estilo, e nós fazíamos assim um estudo sistemático, né? Eu já tinha contato, né, com. Aí conheci jovem Camargo Anieri, que era um grande amigo da Dona Zuleika, Sim. e assim ela estimulava muito a gente tocar música de compositores vivos, né? Armando Albuquerque, Bruno Kiefer, né? A gente fazia, era um grupo. Celso Leiro Chaves era meu colega, né? Ele era Ah, já do curso superior e eu era uma criança, né? Depois fica todo mundo branco igual, e aí nós temos a mesma. Naquela época é, tinha bastante diferença. Então Eu, eu eu fui me lembro que convivendo já com os mais. eu me lembro que nós chegamos a fazer um ensaio do trio do Armando Albuquerque com ele, participando do ensaio, lá na época do Panhô e tal. Nem me lembro que ano foi, acho que os dinossauros comiam na Redenção ainda ali, né? Mas, mas foi muito legal. Viu?
E então, assim, foi um convívio com a dona Zuleika, e a dona Zuleika é sempre muito séria, muito exigente, ela fazia muita técnica. O que foi bom para mim, é claro que assim, se eu fosse pegar uma criança hoje, em 2020, eu não iria usar o mesmo método, até porque isso talvez pudesse afugentar um pouco muitas das crianças, mas para mim foi muito importante eu ter feito muita técnica naquela época de criança, porque aquilo me deixou com um lastro suficiente para depois fazer esse meu desvio pelo caminho da medicina, do qual eu não me arrependo em nenhum momento. Né? Eu digo que eu sou um músico e também médico, embora não exerça mais, mas até a minha maneira de abordar os problemas com os alunos e a gente adquire um modus operandi, digamos assim, que vem, né, em termos de diagnóstico, de raciocínio clínico, a gente usa, né, conhecimento conforme a nossa trajetória. Então, eu acho que a minha trajetória não poderia ser diferente. Eu não imagino... Eu vou fazer mais um parêntese para te contar uma coisa que eu acho que também ninguém sabe. Eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que era médica pediatra, chamada Elisa Cibele. Ela faleceu já há bastante tempo, mas eu era muito fascinado. E era o motorista dela, pequeno, com 12, 13 anos. Eu dirigia o carro para ela, porque ela não gostava de dirigir automóvel. E eu fazia toda a ronda dos hospitais junto com ela. E eu sempre fui fascinado por medicina. Eu não sei se eu teria conseguido passar no vestibular e terminar o curso, que já é outro problema, porque é uma historinha exigente, né? Mas grandes amigos meus são médicos. Eu acho que nós temos uma afinidade muito grande de profissões, a música com a medicina e vice-versa, né? Já disse o Schumann que os músicos eram os médicos do espírito, os médicos da alma. Então, eu queria fazer esse parênteses para dizer que eu te entendo muito bem. Eu talvez, se pudesse, teria eu não feito sabia, se eu não pudesse, sabia teria dessa feito tua... essa aventura, mas não tive coragem. Ou não deu tempo, não sei. Olha, são coisas. Eu lembro assim que no momento que chegou, à medida que as minhas conexões com a música foram ficando cada vez mais arraigadas, né, teve um momento que foi muito difícil, né, para mim poder escolher, né, mas a coisa se precipitou de tal jeito, de dentro para fora. Eu diria que foi uma coisa meio vulcânica, assim. A não ser foi na época que eu era doutorando e residente, a minha residência no Hospital de Clínicas aqui, era muito intenso, então foi um período em que eu praticamente fiquei sem tocar. Então, por isso que eu digo para as pessoas, assim, a vida não é uma maratona que a gente não pode parar e depois recomeçar ou, né, mudar a direção, que nunca mais vou conseguir. Né? Então, não foi isso que aconteceu. E eu sempre gostei muito de medicina. É uma coisa que eu sinto falta, né, da lead, né, do conhecimento médico, diagnóstico, da intervenção. Eu trabalhei alguns anos com terapia intensiva eu, né, achava isso fascinante. Mas quando eu comecei a ver que eu pensava mais em música do que em medicina, eu estava sempre pensando em música, mas quando eu estava tocando, eu não estava pensando em medicina. Então aquilo já era um termômetro, né, de que, se conforme for, né, conforme evoluir, e eu acabei já quando, na verdade, o que precipitou um pouco isso foi a própria inserção no Trio Porto Alegre, quando eu comecei, né, para quem não conhece, aliás, o Hugo Pilger, que é o violoncelista atual, é que andou descobrindo que o trio não foi fundado em 59, sim em 58. O trio é mais antigo. O primeiro violinista foi um húngaro, o Kovacevic, que eu não conheci. Né? Depois dele teve o Fernando Herrmann, etc. Aí depois do Herrmann, eu que entrei. Né? Mas o Hugo Pilger está nos assistindo aí. Então, meu ingresso no trio se deu quando a dona Zuleika resolveu se aposentar, porque ela foi que nem o Pelé, assim, né? Ela resolveu, quando ela estava muito bem tocando tudo, ela resolveu, né, assim, não, agora eu vou deixar para os outros, né? Eu vou aproveitar a vida, né, aposentada, curtindo. E ela era uma pessoa que prestigiava muito a música feita aqui, ia a muitos concertos da OSPA, né, contribuía com a OSPA, Orquestra do São Pedro, onde tinha concerto, ela estava
dando o seu suporte. E eu entrei no trio, isso foi em 84, na época eu já estava terminando a residência. E a partir daí a minha vida foi ficando cada vez mais, né, direcionada para uma atividade musical que eu fazia nos intervalos dos meus plantões, porque quem trabalha em terapia intensiva tem uma vantagem, que é de condensar as horas de trabalho, né? Então, eu trabalhava muito à noite, fins de semana, e eu estudava piano. Então, de vez em quando eu dormia, né? Até que as coisas foram indo para um tal caminho que quando eu vi, eu estava assim, eu quero terminar esse curso, eu estava terminando o bacharelado, tinha me matriculado no bacharelado do piano depois de terminar a medicina, ia fazendo aos pouquinhos, até que eu resolvi tentar, não sei como, eu queria um curso de verão com a Maria Tipo, uma pianista, que toca Scarlatti, uma pianista maravilhosa. E eu não sei por que eu me encantei de querer estudar com ela, mandei um material e ela disse que me aceitaria, mas não era um curso de verão, ela queria que eu fosse fazer o curso de aperfeiçoamento lá em Genebra. E aí eu congelei. Como assim aperfeiçoamento? Vou largar tudo, passar 2 anos fazendo, né? Aí eu não teria condições de ir fazer isso, mas só que aquilo deu uma guinada na minha vida e eu pensei, olha, sabe de uma coisa? Eu não quero me arrepender do que eu não fiz. Então, eu aí nessas horas pensei assim, o que pode acontecer comigo? Eu tenho um diploma de médico, residência, uma formação num excelente hospital, e eu vou tentar a minha vida como musicista, de algum jeito, assim, o máximo que pode acontecer é eu voltar e fazer medicina, que é uma coisa que eu gosto também. Então eu pensei na minha família, né? Judeus que vieram fugindo de uma Europa, né, antissemita naquela época, evidente, né, com o nazismo em ascensão, muitos judeus vieram para as Américas, né, e a minha família veio para cá. E as pessoas vieram nas condições mais adversas. E eu pensei, olha, o que pode acontecer comigo, né? Então, eu não tenho direito de reclamar de absolutamente nada aqui, né? E porque tenho 2 pernas, 2 braços, não sou burro, né? Tenho um diploma, o que pode acontecer? Aí eu voltar, não deu certo e eu, né, retomo minha atividade médica. E assim foi. Foi fácil de decidir no final, foi difícil antes, mas no momento que eu resolvi, aí a professora, minha colega, Cristina Caparelli, Gerling, foi que me aconselhou, só tu vai terminar a tua graduação e tu vais estudar lá no New England Conservatory. Tu vai fazer em Boston, tu vai fazer exame para lá, manda teu material, vão ver, eles provavelmente podem te aceitar, e assim ela me recomendou e foi o que eu fiz. Eu fiz o curso acelerado para terminar, o mais rápido que eu podia. Eu trabalhava 4 noites por semana e teve um momento que eu estava fazendo assim 13, 14 disciplinas, porque eu queria terminar o curso de graduação, eu queria ter o bacharelado na mão. Claro. E eu acabei ganhando o primeiro prêmio num concurso de piano nacional, que chamava concurso Edino Krieger, só teve uma edição. E nesse primeiro prêmio, havia a indicação para uma bolsa de estudos. Então, eram os aceito pelo New England Conservatory para fazer o mestrado lá. Ganhei a bolsa por indicação, naquela época, para CAPES, através desse concurso, como o primeiro prêmio nesse concurso nacional. Eu disse, olha, os planetas estão se alinhando e aí eu devo muito à minha esposa, Ida Nelsten, que eu lembro muito bem onde a gente estava perto, né, nessa minha vida enlouquecida de ir do hospital piano, né? Eu disse, olha, eu acabei de receber o aceite com a bolsa para ir para os Estados Unidos, né, e não sei o que fazer, né, porque era um momento de decisão. Aí ela parou assim por uns 5 segundos
6, 7, 8. Vamos comprar malas. Foi a resposta dela, né? Foi muito fácil. Ela estava montando um escritório de arquitetura, né? Tinha passado no concurso do Banco do Brasil. Assim fizemos, largamos o que podíamos, pedimos licença de onde se podia. Na época eu era intensivista do HPS. Curtir a vida. Não, era na verdade uma nova batalha, né? Recuperar o tempo. E assim foi uma trajetória que eu não parei mais para olhar para trás, estilo Sodoma e Gomorra. Assim, não posso olhar muito, porque se eu olhar, vou virar pedra. Né? Então fui indo, né? E me dedicando à música, sabendo que eu ia dar o melhor que eu podia. Né? E as portas foram se abrindo. Quando não tinha porta, era a janela. Né? E assim, eu tive muita sorte de depois, né, de ter uma formação complementar, né, aos anos tão bons que eu tive com a Dona Zuleika, de duas grandes mestras, né, Patricia Zander, que foi minha professora no New England, em Boston, e depois a Anne Shine, que nós tivemos o prazer de recebê-la algumas vezes aqui do terceiro de Rachmaninoff, né, como quem surfa com uma perna só, uma daquelas ondas gigantes e abana para a plateia. E então foram, aliás, eu digo, minha trajetória foi principalmente de professoras, né? Então eu tive a Anita Denegre, o Telmo foi o único homem professor, depois Zuleika Rosa Guedes, muitos anos, Patricia Zander e Anne Shine. Foram pessoas, todos contribuíram muito para minha formação, e a gente ouve a voz dos professores como se fosse um totem, né, de várias cabeças, né, que vão construindo o caminho. A vida dos exemplos bons que a gente tem com os nossos mestres. Eu acredito muito, inclusive, que principalmente esses mestres que foram, vamos dizer assim, nossos professores, não só de música, né, mas que nos deram exemplos de vida. A minha professora na Áustria, por exemplo, em Viena, ela até, eu acho que até fisicamente era parecida com a minha mãe, mas me trouxe muitos ensinamentos, né? Ela foi uma das duas últimas alunas do Karl Flesch, então tinha uma escola espetacular e tal. Mas eu me lembro muito, sim, da atitude dela com música, né? Na atitude dela em ouvir os alunos. A classe de alunos dela era sempre frequentada. E raras vezes eu tive aula sozinho com ela, porque os alunos ficavam ali se alimentando justamente dessas criaturas que são os professores e que nos acompanham a vida inteira, né? Mas eu E a estou te gente tem que se interrompendo. lembrar Pode seguir. que naquela época não existia internet com a profusão de informação que a gente tem hoje, né? Para os alunos eu digo, um tesouro que a gente tem hoje de poder ouvir gravações antigas, né? Tem muita informação útil para a formação. Então ficava tudo muito a cargo do professor de conduzir o aluno nesse mato do conhecimento, né? E nós éramos bastante isolados aqui, a gente tinha acesso à música por uma discografia que era bastante limitada às vezes, né? A gente tinha, por exemplo, falava em Bach, a gente só tinha Glenn Gould, que é maravilhoso, é genial, mas é uma maneira, né? E, aliás, genial, né? Sim. De informação, do ponto de vista de ensino, então a importância do nível, digamos assim, do professor e da responsabilidade que ele tinha em conduzir esses alunos através de um caminho, né, que pudesse construir um conhecimento sólido era muito grande, porque recaía sobre ele uma responsabilidade
claro que com o auxílio de discos e livros, né, mas não da maneira como se tem. Eu só lamento que a garotada não tome o devido proveito, não tire o devido proveito de quanto conhecimento tem disponível hoje que a tecnologia nos permite, né? É claro que nada substitui o tempo que a gente precisa de intimidade com o instrumento, né? E isso é uma coisa que não inventaram ainda, uma pílula que a gente possa tomar e pronto, já aprendi uma fuga 4 vozes do Bach, né? Tá na pílula, vou botar um software ali, eu né? A gente precisa desse estudo, né? O instrumento é um vício que a gente precisa cultivar. A gente precisa estar viciado nele, porque nada fica, né? Tudo, o conhecimento fica, mas a parte física do fazer musical precisa estar sempre sendo renovada, né? E eu lembro muito do meu grande amigo, e a gente, no caminho a gente vai conhecendo gente maravilhosa que fica amigo e parceiro de música, né? Então, Marcos Machado, quando a gente fez a turnê do primeiro disco, o Metamórfora, que está aí fazendo propaganda aí, o Metamórfora está nas plataformas digitais. E nós montei uma turnê, a gente fez aqui no Brasil uma turnê com quase 20 concertos, né? Então a gente já está com aquele programa pronto, está tocando, está na estrada, pega avião, chega, toca, né? E, era nós, o contrabaixo, o avião, a girafa, o elefante, parecia o circo todo, mexia com isso. E não, só que chegou lá no 10º concerto, o Marcos olha para mim, eu olho para o Marcos, estão precisando ensaiar, né? Estão precisando estudar. Né? Então, porque é uma profissão que precisa de muito afinco, precisa estar sempre em dia, né? E eu acho que as cordas são mais ingratas ainda do que o piano no aspecto de estar em forma, né? O foco da nota, é um trabalho, uma artesania tão grande. Claro que para nós no piano também, né, essa coisa atlética, nós somos atletas dos pequenos músculos, né? Bailarinos dos pequenos músculos, porque a gente precisa estar tratando de arte e de um métier que usa o corpo, e isso não pode ser acumulado. Nós vamos estudar aqui num fim de semana e resolvemos tudo. Não, esse é dias e dias, né? E meses, né? Preparando o programa. Eu gosto muito de comparar a nossa atividade com o atleta de alta performance, porque existe uma parcela de condicionamento de reflexo, por exemplo, que se faz com a repetição, com o estudo, né? com o tempo gasto justamente para adquirir aquele conhecimento. E as coisas começam a acontecer não com consciência. Tem determinadas coisas que no piano, ou no violino, ou qualquer instrumento, se tu for parar para pensar naquilo que tu está fazendo, não dá tempo. Então, esse conhecimento a gente adquire na batalha, né? No fechado dentro de uma peça, ou, como nós estamos vendo agora no projeto, por exemplo, a falta da aula presencial. Nós estamos trabalhando praticamente tudo via internet, aulas online, mas o contato pessoal com o professor, do professor com o aluno e vice-versa, faz muita falta, né? Sem dúvida. Eu, apesar disso, fiquei até surpreso positivamente com o quanto os alunos têm conseguido trabalhar, né, com as condições adversas, dos instrumentos que têm em casa, de todas as dificuldades, né, desse momento também psicológico delicado que a gente atravessa em pandemia, que já está todo mundo cansado de ouvir, mas o vírus não está cansado de infectar as pessoas, então não dá para baixar a guarda, né, pessoal? Então, assim, tá de plantão ali, né? O vírus não quer saber se já faz 6 meses que nós estamos, né? Se ele tiver uma oportunidade de infectar alguém que não tem resistência, ele vai infectar, vai fazer muito mal ou vai matar, né? Então, nós temos que manter aí, quem pode, né, manter, mesmo quem tem que sair, para que seja para o trabalho, né, mas ou se não for, mas sempre com os cuidados, né, que estão aí recomendados, porque é o que a gente pode fazer. É a nossa vacina, são os nossos cuidados, né?
Então, Eu hoje fiz questão de iniciar, eu tenho iniciado sempre as lives com essa máscara, que nós fizemos com o logo da orquestra, etc., né? Mas justamente para incentivar, para que a gente não comece a se acostumar, aí sai um pouquinho, faz uma determinada coisa, e aí a tentação de fazer mais coisas é muito grande, né? é. Eu odeio férias, eu nunca gostei de férias, nunca, não me lembro de ter ficado tempo sem fazer nada. Eu preciso de alguma coisa me incomodando. O ideal é esse projeto que tem 100 alunos. Quer dizer, eu hoje em dia convivo com 100 filhos. É um negócio maluco. Deve ser uma coisa parecida com trabalho de intensivista numa UTI, sei lá. Tem sempre uma desgraça acontecendo e tu tem que estar sempre socorrendo alguma coisa. Mas a gente não pode se permitir a ter menos cuidado, né? Isso é muito importante. Assim, é, eu acho que se a gente quer, acho que é até em nome, em prol, digamos assim, no momento que se fala em reabrir as coisas, reabrir com a responsabilidade até para manter vivo os negócios, para as pessoas não perderem sua atividade econômica, de não desperdiçar com bobagem, né, as oportunidades da gente se cuidar. Né? Então, vamos manter o que é possível para esperar e aguardar uma vacina, quem sabe, que possa nos ajudar, né, e que a gente não tenha que adquirir a imunidade exclusivamente através da própria doença, né, o que é um risco para aqueles percentuais lá de pessoas que não vão ter a sorte de ter uma genética lá, ou porque já tem doenças pré-existentes. Mas, enfim, então, como a gente comenta, talvez o bom da pandemia que tenha acontecido agora, se a gente pudesse escolher, do que se tivesse acontecido há 15 anos atrás, quando a internet era muito incipiente, né? A gente não tinha essa facilidade de comunicação. Eu acabei, uma hora atrás, eu estava trabalhando com o meu laboratório de performance, de piano, com os meus alunos que assiduamente vão lá todas as quartas-feiras, cada um no seu cantinho, né? E aí nós compartilhamos as performances, né? E estamos usando as tecnologias para colocar exemplos musicais, assim. Aí eu digo, puxa, esses alunos estão participando de um momento de... Os alunos já são os próprios, os que comentam, né? Então, assim, não tem ouvido mais crítico do que os próprios colegas. Eu digo, se vocês tocam, os colegas podem tocar lá no Carnegie Hall depois. E agora, com a nova tecnologia, eles tocam para os colegas, aí um colega põe a partitura ainda, né? Então ainda estão acompanhando com a partitura. Eu disse, ainda bem que não sou eu que estou fazendo isso, né? Para mim, porque está todo mundo conferindo lá. Mas, Nós então, temos uma aluna nossa contigo, nossa pianista Tainá, que a Tainá está começou. fazendo grande progresso. A Tainá é nossa cria daqui, nós temos muito. Eu fiquei muito feliz que ela conseguiu estudar contigo, era uma das minhas metas, né, que os nossos pianistas daqui consigam chegar em ti e beber um pouco dessa facilidade, dessa sabedoria. Eu sou um admirador teu de muito tempo. Nossa, muito obrigado, então. É um prazer trabalhar com os alunos quando a gente sente, como no caso da Tainá, que o aluno está interessado em crescer, né? Então, é do tipo, assim, os alunos que, né, pegam o touro pelas guampas, né? Então, é uma menina que está, né, investindo humildemente em trabalho árduo, e ela está fazendo escalas, arpejos, tudo que precisa, né, para dar um suporte melhor, e está fazendo com bastante seriedade. Nós E, assim... amanhã temos um concerto ao vivo aqui, daqui do Pontos Pobres, onde a Tainá vai estar tocando junto algumas Ah, que músicas. legal. Não, Casualmente ela vai fazer uma galdeirada junto. Nós vamos fazer canto alegretense e querência amada. E ela toca parte de acompanhamento de piano. Mas essa vivência musical é importante, né? A gente varia muito. Amanhã são vários grupos pequenos. Nós não podemos passar de 8 ou 10 aqui nesse auditório onde a gente está atuando. Então, claro Sim. que ficamos muito limitados no repertório, mas ela vai estar junto ali na batalha, fazendo isso. Que bom, e eu acho que isso também estimula no aluno porque tocar para os outros, independente do tipo de música que toca, é sempre o exercício que a gente quer, né? Então, a gente não aprende a tocar se não toca em público, né? Então, quando os alunos vão entrar no palco, eu
eu sempre digo uma coisa para eles, os meus alunos já sabem, né, porque é o meu mantra. Eu chego lá atrás, antes deles entrarem, e digo assim, ó, uma coisa eu vou te dizer. Só erra quem toca. Quem não toca não erra nada, né? Nunca. Então, o nosso maior medo é a gente errar coisas, se perder, etc. Né? Tudo isso pode acontecer numa performance. Se a gente estiver preparado, a gente vai se preparar para enfrentar os problemas, né? Então, aí... E claro que a gente tem estratégias que a gente pode usar para minimizar problemas, mas assim, a música não é sinônimo de um movimento perfeito, quer dizer, não é como uma Olimpíada, né, em que eu estou fazendo o salto triplo, tem que ser perfeito. É sobre expressão, né? Então, é claro que eu vou estudar o máximo que eu posso para tocar as notas certas, né? Tocar num ritmo que comunique o movimento que a música tem, mas se eu ficar preocupado só em não errar, eu vou esquecer de uma coisa, eu vou esquecer da música mesmo, né? Eu vou esquecer de fazer música. E aí a execução acaba ficando toda limpinha, pasteurizada, né? Colocaram meu queijo Roquefort num pasteurizador, tiraram todos os fungos do queijo, perdeu o gosto. Então... Virou queijo Minas. Aliás, eu costumo dizer que eu me sinto muito à vontade, às vezes, quando eu estou tocando no palco, porque eu sempre fico nervoso. Eu sempre fico. Eu sempre fico pensando assim, mas por que eu escolhi esse caminho, né? Essa coisa assim, quem sabe Dona Zuleika me dizia isso, que ela tinha inveja, às vezes, dos pássaros que estavam na rua, ela dizia assim, por que eu não sou aquele passarinho que está ali, só ali, né? Passeando, né? Cantando no fio. Por que eu tenho que entrar no palco agora, né? Então, eu sempre aprendi, eu internalizo essa coisa de que a gente se prepara, faz o melhor que pode, mas na hora é na hora, né? Então, tem coisas que não vão sair perfeitas, né? E eu vejo isso com o pessoal que trabalha falando agora do pessoal de esportes, né? Inclusive tem um aluno chileno que está estudando aqui um trabalho bem interessante que ele está fazendo de pesquisa sobre a teoria do enfrentamento, afrontamento em espanhol, que é de como os esportistas lidam com o estresse, como o músico lida com, né? E ele está fazendo essa ponte para o lado da performance, entrevistando pianistas profissionais e ver como é que eles lidam com isso. Então, claro que ao longo do caminho a gente vai formando estratégias, mas o que eu sinto às vezes é que depois do meu primeiro erro no palco, aí eu tô liberto, do tipo assim, agora que eu já errei, né, que eu já toquei um acorde perfeito maior de uma maneira completamente desastrada, agora não tenho que me preocupar tanto, porque como eu já errei isso aqui, o resto do caminho eu fico muito mais relaxado e aí eu faço a música acontecer de modo melhor. Então é meio paradoxal, que às vezes é assim, enquanto eu não errei, eu fico pensando, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Errei, agora eu tô livre. Errei essa nota aqui, agora eu tô livre e eu tô aproveitando melhor a minha performance. É que com o tempo, isso eu acho que coisas a ver com a própria tecnologia, né? As pessoas foram criando uma referência artificial da música, muito em parte porque a gente hoje grava e edita e quer tudo perfeitinho, né? E a gente também quer fazer a música do jeito que estava escrito, no melhor gesto possível, né? E tem coisas que às vezes só no CD que vão sair, assim, né? A gravação com as edições. E quando a gente ouve as músicas... Mas, vamos dizer assim, a emoção, a adrenalina, a vivência do palco com o público é insubstituível, tanto para o público como para nós, né? Por melhor que seja o CD. Aí eu não quero dizer que assim, a gente vai sem, né? Porque se fosse assim, eu contei, por exemplo, do caso do Marcos Machado comigo, a gente estava na turnê, já tinha feito 15 concertos e a gente chegou à conclusão de que a gente estava ficando pior o que a gente estava tocando, porque a gente não estava fazendo o estudo que a gente precisava fazer. Então, não tem, assim, tem um equilíbrio tem um momento assim, a gente não pode parar de estudar, a gente tem que estar sempre na rua estudando, tá?
é claro que existem maneiras e maneiras da gente estudar, e com o tempo a gente vai ficando com mais brancos e vai aprendendo a otimizar mais o tempo, usar um pouco a mente para mentalizar certas coisas, né? Mas tem um ponto, digamos assim, sentar a bunda na cadeira e estudar não tem muito atalho, né? A gente tem que fazer isso, né? A minha família toda que me aguenta aqui todos os dias, que eu tô sempre tendo que tocar. Infelizmente eu preciso, né? Tem momentos que eu fico, mas não acredito que eu ainda não aprendi a tocar essa passagem ainda, eu vou lá de novo, insisto. E aí depois de um mês fazendo uma mas esse dedilhado aqui não estava me ajudando. Aí a gente vai achando as soluções, ou quem sabe eu estava sendo muito rígido em relação ao tempo, posso dar mais tempo para fazer isso aqui. E aí vai encontrando. E eu, felizmente, sinto que hoje, aos 60 anos, eu acho que eu toco melhor do que eu tocava aos 30. A gente vai ficando melhor. Tá? A gente vai achando atalhos. Né? Mas não dá para se jogar nas cordas e dizer, bom, agora com o que eu tenho. Tem algumas pessoas que têm esse dom, que não precisam estar tocando toda hora e tem... eu vejo, por exemplo, a professora Dirce Knijnik, ela tem uma presteza motora, que eu não sei se o termo é esse, mas eu sei porque eu cheguei a ser aluno dela por um tempo, depois que a dona Zuleika se aposentou, e que é uma professora sensacional, professora Dirce, uma pianistaça, assim, poderia ter feito uma carreira internacional, não fez porque a vida levou para outro lugar, mas é musicista, né, eu toquei com ela grande concerto qualidade. tríplice de Beethoven com Deu Claro. Nós tocamos em Montevidéu, concerto tríplice. Nossa. Com a Dirce Deu Claro, nós três. Que maravilha. E eu vi, às vezes, eu frequentava, agora não tenho ido mais frequentar, evidentemente pandemia, mas assim, a gente acaba ficando sem tempo, e às vezes eu ia lá, fazia visita, e a dona Dirce tinha tudo na mão, que ela não estava mais estudando aquele repertório específico. Né? Se eu sento para tocar alguma coisa que eu já não estou mais estudando, eu vou apanhando. Ela tocava qualquer coisa de Chopin que ela tinha na cabeça. Então, algumas pessoas têm esse dom de uma facilidade, de um recrutamento, de uma memória motora excepcional. Então, talvez alguns possam estudar menos que outros. Acho que no meio, assim, eu preciso estudar bastante se eu preciso ir para o palco, justamente para compensar a questão de ficar nervoso, né? Eu vou ficar nervoso, eu preciso estudar bastante para não deixar os meus nervos tomarem conta de mim, para que eu caminhe. Uma vez eu fiz um workshop com uma pianista israelense muito boa, Ilana Vered, nos Estados Unidos, e ela diz assim, você caminha, você vai acompanhando, o medo do palco acompanha você para o palco. Se você vai entrar e tocar em público, você tem que estar ciente de que vai estar nervoso. Se você estiver bem preparado, né, e não pensar que você vai tocar tudo perfeitinho, como se não estivesse no palco, aí você vai ser pego de surpresa, né, com as coisas acontecendo. Por isso que eu digo assim, a gente tem que estar preparado, mas tem que entender que uma performance pública, na hora, é uma atividade humana, não são máquinas que estão ali. Mas eu posso eu posso te dar um feedback que eu acho que tu vais gostar, porque para mim, eu te vi tocar muito, né? Acompanhei muito concerto de óspera, etc. Mas tudo que tu fazia parecia muito fácil, parecia muito óbvio. Eu disfarço bem. Eu fiz um paralelo comigo, porque eu sempre fui muito admirado, né, por estar sempre calmo e tocar com uma naturalidade enorme. Eu digo, é mentira. Porque eu também nunca deixei de ficar nervoso, com o coração na mão, chegava a doer a pulsação, né? Olha, eu vou te dizer a mesma coisa que eu fazia no tempo que eu trabalhava em UTI. Uma das UTIs que eu trabalhei por alguns anos foi na UTI de trauma e na parte do politraumatizado, que recebia os pacientes graves no hospital de pronto-socorro. E a UTI me emprestou para lá
porque eles precisavam de alguém que tinha experiência com intensivismo para trabalhar lá, que alguém estava precisando de alguém num determinado dia da semana, e eu me candidatei, tá? Eu vou descer para lá. Eu sempre fui estressadinho, né? E atendia os doentes assim com todo o conhecimento que eu tinha, mas aquilo para mim era um estresse. Mas eu tinha um treinamento, digamos assim, de saber assim, ó, eu não vou estressar as pessoas que estão ao meu redor com o meu estresse. Então, eu tinha tudo meio que já pensado assim, o que eu ia fazer. Então, eu pedi assim, tal remédio. No meio da situação mais horrorosa, eu mantinha a calma artificialmente, mas era uma conduta minha, era um treinamento. E aí, após alguns atendimentos dos pacientes graves, a enfermeira veio falar comigo e disse assim, doutor Ney, a gente gosta muito de fazer plantão com o senhor, porque o senhor é uma pessoa muito calma. Se tivesse um eletrocardiograma meu na hora que eu estou atendendo, a minha frequência cardíaca ia estar lá em cima, eu suando, na verdade, eu não estava absolutamente nada calmo. E a mesma coisa no palco. Não tem nada de calmo para mim, eu estou tenso, mas ao mesmo tempo tem aquelas coisas que a gente sabe que acontece no palco. O ouvido abre, a gente ouve coisas que às vezes só a adrenalina faz a gente ouvir. E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar música de câmara também, né? Então essas coisas que eu tenho feito agora mais recentemente com o Marcos Machado, com o Hugo Pilger, com o Carmelo de Los Santos ou com a Ângela Dil, eu tenho trabalhado com gente que eu tenho prazer em conviver e admiro musicalmente. Então são coisas que às vezes no momento do palco a gente vai criando coisas, né? Ou entendendo certas coisas que estão na música em função da própria adrenalina. Claro que tem dias e dias, né? Tem uns dias que as coisas não dão tão certo, mas de outros isso faz parte do métier. Mas assim, se eu diria para alguém que está trabalhando nessa área, que está começando, que está estudando, diz assim, olha, felizmente, talvez, e acho que é isso que eu vejo agora, a gente precisa continuar estudando, porque a gente tem que continuar revisitando, às vezes, a própria música que estudou. Eu agora, nesse período da quarentena, eu tive oportunidade, porque eu sempre, como fiz muita música de câmara, acabei, às vezes, deixando meio de lado coisas do repertório solo, que eu sempre fiz bastante, né? Mas que por demandas de mercado, eu acabei... gravou o CD aqui, depois o CD ali, depois isso, aquilo, e uma turnê com um, turnê com outro, acompanha outro, colabora, né, seja o nome que a gente for dar. Eu não tenho nenhum problema com a palavra acompanhador, adoro acompanhar pessoas no palco. E eu, aqui por força do isolamento, estou aprendendo muita coisa nova e revisitando coisas. E aí eu disse, nossa, mas eu nem lembrava que eu tinha estudado isso, mas eu estudei. Mas agora eu estou ouvindo diferente, né? Acho que estou conseguindo fazer isso funcionar melhor, né? Talvez antes eu tivesse mais vitalidade, né? 20 e poucos anos, mas agora, assim, a técnica que eu desenvolvi, certos atalhos que eu tenho para fazer as coisas estão funcionando melhor e eu estou ouvindo a música melhor. Então, tem coisas que a gente vai dizendo assim, pô, que bom a gente ir amadurecendo com a sensação de estar fazendo um trabalho melhor. Nesse caminho, por isso que eu digo, o bom da gente ter que sempre estudar é que a gente se obriga a revisitar as coisas e reanalisar, mas será que esse dedilhado aqui resolve o que eu quero fazer? Será que o que eu estou fazendo é música? Eu costumo usar sempre um aforisma, né, que é que eu digo assim, a mão é burra. Mão é burra. Mão não sabe música. Né? Então, assim, eu preciso estudar sempre ouvindo muito o que eu estou fazendo e pensando no meu modelo musical, no sentido assim, mas o que eu quero construir com isso aqui? Que som eu quero que tenha, né? Então, se eu for deixar as coisas que eu aprendi todas num piloto automático, eu vou tocar tudo sempre do mesmo jeito, que não necessariamente é o jeito que eu acho hoje em 2020, né, de tocar determinada coisa. Então tem esse aspecto que eu acho, claro, todas as profissões têm isso, né? Todo mundo precisa estar se reciclando
se adaptando não só na parte do seu conhecimento técnico, mas até com as próprias tecnologias, né? No caso aqui, agora, que a gente precisa tá sabendo como ligar o Instagram. Eu preciso, a conversa está tão boa que eu me distraí muito. Então, nós estamos com Nós quase estamos já estourando o tempo. 55 minutos. Eu vou fazer um anúncio muito rápido aqui que eu preciso fazer, que é dos nossos patrocinadores, aqueles que nos conservam funcionando o projeto. Eu vou dizer muito rapidamente, te peço licença para esse parêntese, claro, né? à vontade. Que é o nosso patrocinador Master Banrisul, Unimed Porto Alegre, BRDE, Postos Buffon, Produtos da Colônia, Cidersul, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e AIM, que é a Associação de Iniciação Musical. Também fazer sempre o nosso agradecimento para a Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é o nosso grande carro-chefe, mas também para o Procultura do Rio Grande do Sul, da Lei de Incentivo do Estado, que nós usamos. E eu vou pedir agora, eu acredito que tu deva estar perto do teu piano, né? Se tu puderes, Tá aqui. a gente gosta de encerrar a nossa live com música. Te peço que deixe uma última palavra, né? Que eu vou agradecer de todo o coração pela tua disponibilidade. Nós temos pouquinho tempo, mas também não vou querer que tu toque um concerto de 3 movimentos. É um momento musical que tu escolha, né? Para nos presentear encerrando a nossa live. E a tua mensagem final, te agradecendo de todo o coração por essa disponibilidade de estar conosco aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade de vir conversar contigo sobre música, né? Eu reitero a necessidade de todos se cuidarem e cuidarem de seus, né? Com as regras aí, as recomendações sanitárias para todo mundo, para a gente poder ter menos danos para as pessoas, né? E poder reaquecer a nossa economia com muito cuidado. Gostaria de dizer que fico muito honrado de participar de um programa que tem, né, se tem todas essas empresas apoiando uma orquestra, eu acho que temos uma luz, né, que não é outro trem vindo no sentido contrário, né? Tem gente que ainda acredita, né, que a música de concerto possa fazer parte da nossa atividade, da nossa formação. Eu agradeço essa oportunidade. Falando em momento musical, é o que eu resolvi aqui, uma coisa singela, o Schubert, um momento musical para encerrar o programa.